Olá, queridos, olá, queridas, meus irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. E nós vamos agora para a nossa última aula deste trimestre. Olha, com esta vão ser 13 aulas, sem ter faltado uma semana, 3 meses de pontuais aulas todas as segunda-feiras, postada aí 18, 19 horas, para que o professor que se inspira nisso, para que o professor que às vezes pode tirar alguma coisa, ajudar, ou um aluno que quer se preparar, possa ter uma semana antecipado, possa escutar, possa acompanhar com a tua revista. Então, e espero que nós continuemos muito. Semana que vem começa uma nova revista, eu já estou apaixonado por ela, já nós vamos falar dela aqui. Estou apaixonado por ela, queridos. E olha, quero te dizer que tem sido experiências muito gratificantes. Estudar essa revista Betel Adulto neste trimestre, falando sobre o Evangelho de João. Estudar a revista Jovens, Conectar Mais, falando sobre missões, o clamor da última hora, que eu sou encantado. Estudar a revista Viver Mais, de 15 a 17 anos, falando sobre os livros poéticos. Olha, se você não assistiu nenhuma dessas outras aulas, dê uma procurada aí. Procura no canal, você vai encontrar, vai ser bênção para a tua vida. Não fique preso só na tua revista, queridos. Principalmente você que dá aula várias vezes na escola bíblica, você tem que ter uma dinâmica maior. Então esteja concentrado em todas as aulas. Pegue um pouquinho daqui, um pouquinho dali. No fim você vai ver que uma aula vai estar ligando um pouquinho com a outra. Você vai ver que, por exemplo, a aula passada que nós falamos sobre redenção, ela é ligada sobre a morte de Jesus Cristo lá em missões. É muito importante isso. Então, eu peço para que você fique até o final comigo. Se a aula foi boa, se a aula for boa, se a aula te der algum argumentos, algum subsídios para você usar na tua aula, que use e que me ajude compartilhando, curtindo, mostrando para esse YouTube que, mesmo eu não sendo famoso e não quero fama, mas que essa aula é relevante para muitas pessoas e ela vai ajudar muitas pessoas. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, estamos agora, Senhor, encerrando o nosso trimestre com uma última aula desta revista. E o que eu venho te pedir, é o que eu te peço em todas as aulas, abre os nossos olhos, ouvidos, Senhor. Senhor, abre o nosso entendimento, derrame entendimento que venha do alto. Invocamos o Espírito Santo para continuar sendo o nosso professor, o nosso mestre, o nosso conselheiro, o nosso ajudador. Ajude-nos, Senhor, nessa tarefa, Pai. Fique conosco, Senhor, até o final desta lição. Teremos muito o que falar, mas que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá para a nossa última aula. Betel Dominical Adultos, o tema desse trimestre: Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Essa aula será aplicada dia 28 de setembro, último domingo de setembro, e a 13ª lição. Último domingo, hein? Uma semaninha e eu estarei casando com a Beatriz. Ore por nós. E o tema dessa última revista, dessa última lição é o Filho de Deus e a vida eterna. A eterna promessa da salvação. Texto áureo, João 5,26 diz assim: porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho para ter a vida em si mesmo. Verdade aplicada: permanecemos em Cristo, pois somente Ele tem as palavras da vida eterna. Nenhum outro tem palavras de vida eterna, queridos. Somente em Jesus nós temos as palavras da vida eterna. Nós vamos ver que nós vamos ver o texto aí, né? Que Pedro, um dia Pedro chega para Jesus falando que ele está pregando forte demais, e aí Jesus vira para ele e fala: vocês querem ir embora, pode ir também. E aí Pedro vira e fala para ele: Senhor, para onde nós iremos se somente o Senhor tem as palavras da vida eterna? Os objetivos desta lição: reconhecer que a vida eterna é mediada por Cristo, o autor da consumação, ou seja, o intercessor, o intermediador, aquele que fica entre o Deus Pai e nós, Cristo, que é o autor da salvação. Sem ele não teria salvação. Segundo objetivo: compreender que não sabemos quando Cristo virá, mas devemos estar atentos. E último,
reiterar que a vida eterna proporciona a entrada do crente na presença de Deus. Textos de referência. João capítulo 17, nós vamos ler do 1 ao 5 e depois o 11. E diz assim, ó: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe destes, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que lhe destes a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo antes que o mundo existisse. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Amém, amém. Vamos lá, introdução. Nesta lição, estudaremos alguns aspectos de um tema bem presente no Evangelho de João, a vida. Diante da realidade da influência do pecado na existência humana, Deus, por amor, enviou seu Filho, que tem vida e concede vida. Veremos as respostas necessárias por parte do ser humano para desfrutar da vida eterna no presente e no futuro glorioso, reservado a todos que permanecem em Cristo Jesus. Ou seja, nós vamos falar muito hoje sobre vida, sobre a vida eterna, sobre a vida que Deus nos concedia. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não crê, não terá vida. Então nós vamos aprender muito nessas lições. Nós vamos ver vários versículos para que nós possamos ter uma conexão dos versículos com a revista, entendendo que a nossa vida é embasada na Bíblia. A revista são aulas para ajudarmos a entender o que está na Bíblia. Por isso que uma revista não funciona sem a Bíblia. A Bíblia funciona sem a revista, mas a revista sem a Bíblia não. Tópico primeiro: no Filho de Deus está a vida. Um assunto importante no Evangelho de João é a vida. E está presente no início. Lembra João capítulo 1, versículo 4? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E também lá no final, em João 20, 31, este, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vemos que o conceito de vida é relevante, não somente no Evangelho, mas também em todos os escritos de João. Então, em todos os escritos, o que o escritor quer dizer? O tema vida, o tema vida eterno, o tema vida abundância, o tema uma nova vida é muito relevante, é muito alto, não só no Evangelho de João, mas também na sua primeira, segunda e terceira carta, epístolas, também no livro de Apocalipse, e é isso que nós vamos dar uma olhada, queridos, porque João fala com tanto prazer sobre a vida. 1.1 Sentidos da palavra vida no Novo Testamento. Conforme o dicionário Vini, a palavra vida é usada no Novo Testamento como princípio, vida no sentido absoluto, vida como Deus a tem, aquilo que o Pai tem em si mesmo. Olha João 5,26. Por quê? Como o Pai tem vida em si mesmo, assim também o Filho tem a vida em si mesmo. Ele não é ter, tem, né? Então, queridos, para o dicionário, o termo vida é tudo isso, é o princípio, é o sentido absoluto da vida, é a vida que Deus tem, é aquilo que Jesus tem no Pai, o qual manifestou no mundo. 1 João 1,2, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai,
e nos foi manifestada. Ou seja, João estava dizendo, a vida eterna, Cristo, que estava com o Pai, que é a verdadeira palavra, a verdadeira vida, a verdadeira luz, estava com o Pai e se manifestou a nós, nos dando a possibilidade agora também de termos vida. Em outro sentido, a palavra se refere à vida física do ser humano e à sua existência em si. Olha Lucas 16, 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Atos 17, 25. Nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. A vida, em todo o sentido físico de existência, estava em si, em Deus. Encontramos o termo também no sentido vida eterna, daqueles que estão em Cristo Jesus. Esses textos eu não devo ter colocado, são muitos. Deixa eu só ver. Talvez coloquei sim. Vamos lá, ó. Vamos ver esse texto que deu sentido à vida eterna. João, capítulo 3, versículo 15 e 16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. E retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar de não ter corrido em vão, em trabalho em vão. Filipenses 2,16. Ou seja, a palavra vida no Novo Testamento, ela se refere a começo, ao sentido absoluto da vida, a vida como Deus tem, aquilo que o Pai tem em si mesmo. Também ela se refere à vida física, a vida do ser humano, uma vida feita aqui na terra. E também a vida eterna, aquela para onde nós temos que almejar um dia ir. Assim, ao conhecer o que as Escrituras revelam sobre a vida, nosso entendimento vai além da existência física e da realidade debaixo do sol. O Senhor Deus fez o ser humano um ser vivente, Gênesis 2,7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. O que seria alma vivente, queridos? Um ser de vida, um ser existente. Ele pegou o barro, que era algo material, algo que não tinha vida, e ele transformou num ser vivente. Queridos, até a vinda de Cristo, todos morriam e ficavam sepultados. Mas quando Jesus veio, ele nos deu o direito de termos a vida eterna. E tem propósito conosco que estão limitados às ações de sobrevivência física. Por exemplo, comer, beber, multiplicar-se, mas inclui a comunhão com Ele, o Pai, durante a vida debaixo do sol e também por toda eternidade. Olha os textos. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Lembra que eu acabei de dizer? Todos vão estar mortos, mas Deus vai chamar, quando ouvir a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5, 28 e 29, ou seja, vida eterna com Deus, morte eterna com Satanás. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá vida a todos, e a respiração em todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram,
pois somos também sua geração. Atos 17, versículos 25 ao 28. Entendeu, queridos, o sentido da vida no Novo Testamento? As promessas de Deus, as falas do Novo Testamento, confirmando a vida em Cristo. Olha o que o dicionário Wycliffe diz: vida eterna. Uma frase que aparece 30 vezes no Novo Testamento. Na versão King James V, em inglês, das quais 15 usos ocorrem no Evangelho e nas Epístolas de João, e 43 vezes da versão RSV em inglês, com 25 ocorrências nos escritos de João. A palavra eterna, aionios, é derivada da palavra que significa era, um período indefinido de tempo, e dessa forma duradouro e consequentemente infinito, não tem fim. A vida eterna refere-se invariavelmente à vida de Deus, ou ao estado futuro dos justos. Os escritos de João a definem em termos de conhecimento, fazendo dela sinônimo da experiência de Deus. João 17,3. A vida eterna não pode ser adquirida pelos homens, mas lhes é conferida como uma dádiva em resposta à fé, e torna-se fonte perpétua de poder e refrigério. Ou seja, ninguém adquire a vida eterna através de uma fonte do rejuvenescimento. Lembra do Indiana Jones, que procurava a fonte da vida, que fazia você viver eternamente? Não, queridos. O homem, de maneira nenhuma, consegue por méritos próprios atingir a vida eterna, mas somente por Cristo Jesus. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Somente Jesus traz a vida até o que está morto. O efeito, agora nós temos um problema, queridos, algo que nos mata, algo que nos tira da vida, tanto física como eterna, aquilo que causou todo o problema na humanidade. 1.2, o efeito do pecado. O pecado afetou a vida física, conforme o Criador já tinha anunciado ao primeiro casal, Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, Deus tinha criado o homem, querido, para a eternidade, alma vivente. Mas ele disse que se o homem desobedecesse, que se o homem possuísse o pecado, ele acarretaria a morte. Mas também o relacionamento com Deus possui a pessoa que ainda não nasceu de novo e está separada da vida de Deus. Efésios 4,18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, estando espiritualmente morta, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. Ou seja, através do pecado, nós somos mortos, fomos mortos, concebidos e mortos através do pecado, somente através da redenção de Cristo, do sacrifício vicário, do verdadeiro arrependimento, que somos sarados e curados do pecado, e a partir daí nós temos o direito, e temos a força e a liberdade de escolher entre pecar ou não. Vide a parábola que Jesus contou sobre o filho que voltou à casa do pai. Em 2 versículos o Senhor usou estas frases: estava morto e reviveu. Olha lá: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Lucas 15, 24. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Lucas 15, 32. Ou seja, a parábola já indicava: quando eu estou em pecado, quando eu estou longe de Deus, eu estou morto, mas tem como eu reviver. Quando eu me arrependo, eu revivo em Cristo, eu nasço novamente. O apóstolo Paulo escreveu que aquele que vive dominado pela prática pecaminosa está vivendo morto. 1 Timóteo 5,6. Mas a quem vive em deleites,
vivendo, está morto. Ou seja, ele pode respirar, ele pode comer, ele pode se alimentar, ele pode namorar, ele pode casar, mas ele está morto no delito do pecado. Ele não receberá a vida eterna. E muitas das vezes o pecado que ele comete na carne vai trazer enfermidade na vida física dele também, morte física. Todo ser humano depende da luz da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo para não viver espiritualmente enganado, achando-se vivo quando, na verdade, Deus diz que está morto. Apocalipse 3:1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz quem tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Queridos, o pecado, o efeito do pecado é muito forte, é muito grande, queridos. Ele nos afasta verdadeiramente de Deus, ele nos tira a vida e corremos o risco, queridos, de quando o nosso ar respirar aqui na nossa vida física, não dar tempo, nós morrermos e não termos tempos de arrependermos e buscarmos a vida eterna e viver uma condenação eterna com Satanás. Por isso a importância, queridos, de fugir do pecado, de reconhecer o efeito do pecado que é mau. Francis Foulkes diz assim, comenta em Efésios 2:1: o problema do homem não é simplesmente o fato de estar em desarmonia no seu ambiente e com seus semelhantes, pois todos os homens estão alheios à vida de Deus. O que significa com respeito à verdadeira natureza espiritual que estão mortos nos delitos e pecados. Esta morte não é basicamente física, eles estão andando, mas a perda da vida espiritual recebida, da vida de comunhão com Deus e da consequente capacidade de atividade e desenvolvimentos espirituais. Descreve a condição atual do ser humano e, na realidade, a Bíblia frequentemente fala do homem como estando espiritualmente morto devido ao pecado e necessitando de nada menos que uma nova vida da parte de Deus. Ou seja, a Bíblia é clara, queridos, claríssima. O pecado mata, o pecado destrói. E o problema de vivermos, queridos, não arrependido, de vivermos em pecado, de pecando costumeiramente, é que estamos brincando com a nossa eternidade. A nossa vida terrena é pequena, professor, professora. A nossa vida na terra é pequena, é como um vácuo de fumaça. Mas a eternidade é para sempre. É ela que vai definir onde viveremos. Se vai ser uma vida sem choro, sem dor, com alegria, ou uma vida no lago de choro, com ranger de dentes. Tópico 1.3. O Filho de Deus veio para dar vida. Jesus veio para dar vida. O apóstolo João registrou que no Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, está a vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele tem a vida, e principalmente dá. O Evangelho de João registra que os estudiosos da lei buscavam ter vida eterna por intermédio do estudo das Escrituras. A questão é que, quando veio o Filho de Deus, aqueles mesmos estudiosos não creram nele. Eles não perceberam que a vida estava naquele de quem as mesmas Escrituras que eles estudavam testemunhavam. João 5, 39 e 40 diz assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida? Jesus estava dizendo para os fariseus, olha, vocês estão examinando as Escrituras, e estão dizendo que é nas Escrituras que deem a vida eterna, mas as Escrituras dizem, testificam, falam que eu sou a vida eterna, e vocês não querem vir a mim para terdes essa vida eterna? Chaplin diz assim no comentário sobre João 5,39, conheciam a casca da Bíblia, mas ignoravam a amêndoa que estava dentro dela. Rebuscavam as Escrituras minuciosa, pedante e supersticiosamente na letra, mas não sentiam simpatia nenhuma pela alma que nelas habitava. Idolatravam o volume escrito,
ao mesmo tempo que resistiam à palavra viva ali contida. Amém. E aí, queridos, como foi o tópico 1? Entendeu esse tópico 1, esse primeiro tópico aqui? Vamos ver um pouquinho dele aqui, para ver o que estava falando dele lá. Passando muito aqui, né? Entenderam o tópico 1? Entendeu o tópico 1? Entendeu a vida, o sentido da vida? E a vida estava em Cristo, e Ele veio para nos dar vida. Agora, tópico 2, se a aula já foi boa, se já tem algum elogio aí, se tem alguma crítica, qualquer coisa, já joga nos comentários, que isso vai ajudar o Facebook a entender que a aula está sendo boa. Já comenta, já curte, já compartilha, salva aí. Tópico 2, a vida eterna com Cristo, agora é lá. João não se limitou a escrever que a vida estava no Filho de Deus, mas procurou expor a necessidade de receber essa vida e a possibilidade de desfrutar da vida eterna. Essa exposição envolve a vida como dádiva de Deus. É feita num contexto cristológico e soteriológico, ou seja, num contexto de Cristo e do Espírito Santo, queridos. Foi o contexto aonde tudo se referia a que Jesus veio para nos resgatar e nos levarmos para a vida eterna, para um lar. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, eu vou preparar um lugar para vocês também. A vida eterna com Cristo. 2.1. Primeiro, crer em Jesus Cristo. Não há como você ir para o céu, não há como você possuir uma vida eterna se você não crer no Filho de Deus. Considerando o exposto no tópico anterior, o Filho de Deus tem a vida e dá a vida. Vemos que João enfatiza a relevância da fé em Jesus Cristo como o enviado de Deus ao mundo para nos salvar dos nossos pecados. Sem Jesus, queridos. Ei, você que talvez ainda tenha algum vício, talvez fuma, talvez bebe, talvez tenha algum vício aí, queridos. E eu não quero julgar o teu vício, mas eu quero dizer para você, Jesus é capaz de nos salvar dos nossos pecados. Busque Jesus, ore, jejue, e Deus vai te libertar do teu pecado enquanto há tempo. Isaías... Nossa, esqueci o texto, queridos. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esqueci o caminho, tô ficando velho, hein? Velho, pouquinhos dias atrás, agora dia 11 eu fiz 50 anos. Logo no início do evangelho encontramos aos que creem em seu nome. Lembra do João, aquele versículo que eu sempre digo que eu sou apaixonado? João, lá atrás já foi. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, se você não crê em Jesus, você não tem vida. Fé é a exigência para a pessoa receber a vida eterna. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, crer, fé, é o utensílio obrigatório para você atingir a vida eterna. A mensagem no Evangelho de João revela que as bênçãos e privilégios que o Filho de Deus veio proporcionar com sua vinda à terra, inclusive ser membro da família de Deus e ter a vida eterna, são desfrutados por todos que creem no Filho. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, no Evangelho de João já é claro, ele aconselha a todo tempo, olha, aqueles que creram nele passou agora a ter vida, quem crê em mim ainda que esteja morto vai viver, olha tudo, mas aquele que não crê já está condenado. Olha, isso é perigoso, hein? Olha que a revista Betel Dominical 2017 diz, é importante estarmos atentos para não confundir a fé que salva e sustenta a vida eterna com outros tipos de fé. Existe a fé natural, a semeia na terra crendo que vai colher, é possuída por todos em diferentes graus e situações do cotidiano. Existe a fé intelectual, crê na existência de Deus, acredita que Jesus é o Filho de Deus,
não é suficiente apenas conhecer, pois os demônios também conhecem a pessoa e a obra de Deus. Há pessoas que professam a fé utilitária, baseada somente nos desejos e interesses humanos, e a fé que não conduz ao comprometimento e à renúncia. A pessoa crê, mas não está disposta a se arrepender e passar a viver de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, queridos, precisamos entender, a fé verdadeira e genuína, ela faz mudança na nossa vida. Você pode crer no Senhor Jesus, você pode entregar sua vida no Senhor Jesus, mas se você não tem medo da condenação, se você não acredita no céu e no inferno, você não tem vida. Você vai morrer e vai para lá. Por isso que existe a fé natural. Eu posso acreditar que amanhã eu vou almoçar, sem eu nem ter acordado ou dormido ainda. Mas a fé em Deus é a que dá a certeza de que através de Cristo, Ele nos ressuscita. Com Ele fomos mortos e ressuscitamos. Tópico 2.2. Receber a palavra de Deus. Isso é muito importante. Há uma íntima conexão entre crer em Jesus, ter a vida eterna, ser de Deus e como lidamos com a palavra de Deus. Queridos, vem comigo. Se você acredita completamente que o pecado mata, você peca. Se você acredita que às vezes Deus vai vir numa hora que você não vai saber, às vezes talvez por uma morte, e se você não estiver fugindo do pecado, você pode ir para a condenação e nunca mais ter como ir para o céu, você pecaria? Por isso que eu falo, muitas vezes nós temos uma fé de acreditar, mas ela não nos conduz ao comprometimento, porque a fé verdadeira, a fé genuína, ela faz mudança na nossa vida. O Evangelho de João enfatiza bem essa conexão. Olha a letra A, 5:24, quem ouve a palavra de Jesus e crê em Deus tem a vida eterna. Olha lá, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. B, visto porém que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. C, Jesus em sua oração menciona que as pessoas dadas ao Senhor como seus discípulos, são caracterizados por ter recebido as palavras que lhe foram entregues pelo Filho de Deus, enquanto na terra. João 17,6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes, eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Nosso Senhor disse que suas palavras transmitidas aos seus discípulos são espírito e vida. O espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida. Portanto, não podemos desprezar, desvalorizar ou colocar em segundo plano as escrituras sagradas ao longo da nossa jornada cristã, porque a Bíblia, é uma questão de vida. Não despreze as sagradas escrituras. As sagradas escrituras, queridos, ela é vida, vida, vida. Não despreze as escrituras, é nela em que encontramos a vida eterna, é através dela que conhecemos Deus, é através dela que conhecemos a Cristo, é através dela, queridos, que temos a salvação. Olha o que Carson diz no comentário sobre João 6,63. As palavras de Jesus, corretamente entendidas e absorvidas, geram vida. Por isso, queridos, tantos países proíbem a Bíblia, todos os países comunistas que não deixam o evangelho entrar, a primeira proibição deles, queridos, é a Bíblia, queimar a Bíblia, destruir a Bíblia, porque eles sabem que as palavras de Jesus corretamente entendidas através da Bíblia e absorvidas, elas geram vida, elas transformam vidas. Se as palavras de Jesus nesse discurso forem corretamente captadas, então o povo, em vez de rejeitar a Jesus, o verá como pão do céu, aquele que dá sua carne pela vida do mundo, aquele que é o único que provê vida eterna. E eles o receberão e crerão nele, provarão a vida eterna imediatamente e desfrutarão da promessa de que ele os ressuscitará no último dia.
Não é possível se alimentar de Cristo sem se alimentar das palavras de Cristo, porque crer realmente em Jesus não pode estar separado de realmente crer nas palavras de Jesus. Ei, se você é um daqueles que acha que a sua vida se resume somente à oração e a jejum, mas deixa as palavras de Deus de lado, você está cometendo um grave erro. As palavras de Deus são questão de vida, ligada a coração e jejum, é a tua força espiritual. Não deixe de ler a palavra, não deixe de praticar a palavra. Olha o 2.3, a relevância de praticar a palavra de Deus. Tiago já dizia, se você ouve a palavra, se você lê a palavra, mas você não pratica, você está enganando a si mesmo, e isso te trará condenação. No Evangelho de João, nosso Senhor Jesus Cristo foi claro ao afirmar que não é suficiente conhecer a palavra de Deus, concordar, ter em mente, ser discípulo de Cristo e não a aplicar no dia a dia. Jesus foi bem claro disso. Até mesmo para entender a palavra de Deus é preciso antes disposição para cumprir, fazer a vontade de Deus. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Até ali Jesus estava falando do seu ensino dele. Jesus disse, aquele que não pratica a minha palavra é como alguém que constrói uma casa sobre areia, vai cair. Precisamos nos aproximar das Escrituras com um compromisso de fé que resulte em comprometimento em cumprir a vontade de Deus. Esse comprometimento parece que estava faltando em muitos que manifestavam crer em Jesus. Olha João 8, 30, 31. Tendo dito essas coisas, muitos creram. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Ou seja, Jesus estava dizendo assim, o meu verdadeiro discípulo é aquele que permanece na minha palavra, é aquele que estuda a minha palavra, é aquele que preocupa com a minha palavra, é aquele que é embasado na minha palavra. Aquele que não ouve a minha palavra, que não a pratica, não faz parte de mim. Bruce comenta sobre João 8,31, ele diz assim, permanecer nas palavras de Jesus significa aderir ao seu ensino, orientar a vida por ele. O poder com que ele falava já levara alguns dos seus ouvintes a crer nele, mas ser discípulo é algo constante, é um estilo de vida. Um discípulo verdadeiro está em sintonia com a instrução do seu mestre e aceita não cegamente, mas com inteligência. A instrução do mestre torna-se regra de fé e a prática do discípulo, ou seja, como em João 13,17, a bem-aventurança está ligada a um ponto crucial, que vai além de ouvir, compreender e concordar com a palavra de Deus. É preciso praticar. Quantas pessoas em nossos meios não dominam a palavra de Deus, não citam versículos de cor, não dominam estudos teológicos, mas não praticam aquilo que leem, não praticam o que compreende, não praticam o que concordam com a palavra, compreendem a palavra, ouvem a palavra, mas não praticam a palavra. Quantas pessoas, se você olhar ao teu redor, você vai ver pessoas estudiosas que conhecem tudo da palavra, mas você vai olhar o testemunho de vida dela, ela prega, mas ela não faz o que ela prega. Entendido, queridos? Compreender o tópico 2, compreendeu a relevância da palavra de Deus, a importância de ler. Você crente, você cristão, você adulto, jovem, adolescente, não pode ficar sem a palavra de Deus. A palavra é alimento para a tua vida. Quando você não se alimenta, o mundo vai te consumir. Se a aula foi boa até aqui, se está tudo em ordem, se conseguiu entender, se tive algo que eu pude te ajudar, eu preciso da sua ajuda. Curta, comenta, compartilha, mande para outras pessoas, deixa o seu recado aí para mim. Vamos lá, terceiro e último tópico deste trimestre, a esperança dos salvos. Quem é salvo tem que ter esperança. Um golinho?
O Evangelho de João não destaca somente desfrutar a vida eterna por aqueles que crê, recebe Jesus e permanecem em suas palavras ao longo da jornada nesta terra, mas também pontua alguns aspectos que compõem a realidade futura do discípulo de Cristo, entendeu? Então o Evangelho de João não só destaca desfrutar da vida eterna, não, por aqueles que creem. Ele tem alguns outros aspectos, e nós vamos ver esses aspectos. O 3.1, a esperança do salvo impulsiona o discípulo. Eu já disse disso, queridos, numa aula de missão. Muitos de nós, dentro da igreja, clama, canta, espera, anseia pela volta de Cristo. E você também? Queridos, eu falo que eu anseio, mas eu ainda não queria que Cristo voltasse, porque eu ainda tenho um filho que precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu ainda tenho pessoas que eu amo, que eu preciso que Jesus converta o coração deles, queridos. Por isso que a impulsiona, a esperança da vida eterna, ela tem que nos impulsionar ao discipulado, ao evangelismo, à missão, para que todas as pessoas que nós amamos alcancem a vida eterna. A esperança no retorno de Jesus gera a certeza de que as dores e sofrimentos da vida eterna são pequenos diante dos bens eternos preparados para os filhos de Deus. João 14,3 vai dizer assim, ó: se eu for e lhe preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha a esperança de Deus. Jesus estava dizendo, olha, se eu estou dizendo que eu vou e vou preparar lugar, é porque eu vou e vou te buscar. Fique atento, vigilante, santificação, evangelizando, cumprindo o ID. No livro de Apocalipse, João ressalta que vamos morar com o Pai em seu tabernáculo eterno. Seremos o seu povo e ele, o nosso Deus. Olha lá, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Ou seja, Deus e os homens viverão juntos. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia. Já não haverá pranto, nem morte, nem clamor, nem dor. Tamanha esperança nos motiva a perseverar em Cristo, pois nele está a vida eterna. Olha o texto de Apocalipse. Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E João 3,15, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O bispo Manuel Ferreira diz assim, ó: diante de tudo que a palavra de Deus nos apresenta, concluímos que todo cristão pode e deve crer que o Senhor Jesus voltará. A vida de Jesus não pode, em hipótese alguma, apavorar o salvo. Devemos viver motivados, alegres, deixando Cristo viver através de nós, porque quando esse momento chegar, valerá todas as afrontas e sofrimentos que já vivemos. Tópico 3.2, a dimensão futura da vida eterna. Nosso Senhor declarou que no fim desta era, os que morreram em Cristo participarão da ressurreição para a vida. João 5,29 diz assim: e sairão, os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. É uma garantia que foi revelada pelo próprio Senhor em um outro momento. João 6, versículo 40 e versículo 54 diz assim, ó: porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa era a vontade, é a vontade de Cristo, de ressuscitar naquele grande dia. Todo aquele que crê no Filho de Deus e nele permanece, já tem uma experiência parcial da vida eterna, e vive na experiência de participar da dimensão futura desta vida em Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre essa dimensão futura, registrou: partir e estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Olha o que Filipenses 1,23 diz: estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor do que viver aqui. Hoje,
já desfrutamos da bênção de viver em Cristo. João 5:24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Mas o discípulo de Jesus também vive na esperança de vivenciar a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:17. Se somos filhos, então somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Aleluia! William Barros diz, toda a tragédia que acometeu a raça humana, desde a queda de Adão, será finalmente superada por um novo tempo. Ou seja, todo esse sofrimento, toda essa tristeza, o desemprego, a enfermidade, o fim de um relacionamento, tudo chegará ao fim e naquele lugar não terá mais nada disso. Um tempo sem Satanás e seus demônios, sem maldição do pecado e suas consequências terríveis, vistas ao longo da história do homem. Assim vemos que a morte, o último inimigo do homem, será definitivamente derrotada. Esse propósito será agora cumprido e Deus habitará com o homem. Que templo glorioso será este? Aleluia! Entendido até agora, queridos? Pronto, posso partir para o nosso subtópico, o último do terceiro trimestre, encerrando a revista que falou muito sobre o Evangelho de João. E eu tenho certeza que se você esteve comigo da primeira até essa última aula, algo em você foi edificado. Parabéns para você que é forte, que permanece fiel e que tem aprendido a colocar a palavra de Deus em prática. Então vamos lá, estar onde Jesus Cristo está. No início do chamado discurso de despedida, o Senhor preparou os discípulos para a sua partida. Inicia dizendo que eles não poderiam ir para onde ele estava indo. Olha lá, João 13:33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir por enquanto, né? Podemos imaginar o espanto, a preocupação e a apreensão daqueles que ali estavam. Imagina o desespero deles, Jesus dizendo que ia, mas eles não podiam ir para aquele lugar. E então o nosso Senhor lhe diz, não fiquem tristes e preocupados, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. A mensagem foi que deveriam continuar crendo na provisão e no cuidado e nas promessas do Senhor. Um dia ele voltará para buscar os seus que estão nesta terra. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados e os que estiverem vivos em Cristo serão transformados. Deixa eu ver se eu coloquei esse texto. Coloquei, vamos lá. Para acabar essa revista, então nós vamos ver todos. E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. João 14:3. Olha só, queridos. Olha como Jesus nos ama. O Jesus quer que nós estejamos aonde ele está. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com eles aqueles que neles dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos com os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar de trombetas de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 ao 18. Queridos, para estar com o Senhor por toda a eternidade, é preciso viver no Senhor enquanto na terra. Ou seja, se você não quer viver com o Senhor aqui, se você não quer buscar santidade com o Senhor aqui, teu lugar não é lá. Me desculpa.
Vamos lá, olha o comentário do Bruce sobre João 14, 2 e 3. A casa de meu pai foi mencionada por Jesus em outro sentido. Em 2,16, a casa de meu pai é o templo de Jerusalém. Aqui, todavia, a casa oikia de meu pai, obviamente, não é na terra. É o lar celestial para onde Jesus está indo e onde sua gente também tem um lugar prometido. Antes, durante a mesma semana, Jesus havia dito: onde eu estou, ali estará também o meu servo. Agora ele amplia essa promessa dizendo que levará seus seguidores pessoalmente para lá. E eu ensinei que morar no céu é desfrutar a vida eterna e o desejo dos salvos em Cristo. Conclusão: que o Espírito Santo nos ajude a permanecer em Cristo, pois somente Ele tem as palavras da vida eterna. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Jesus Cristo é o bom, perfeito pastor que pode prover tudo o que suas precisam, tudo o que nós precisamos para viver plenamente, né? Tá errado essa palavra nesse texto. Queridos, o que você pode dizer desta lição? Pode deixar um comentário para mim? Pode falar se entendeu, pode dizer para mim como foi esse trimestre, se você está ansioso para o próximo. Eu aprendi muito, confesso para você, eu aprendi muito. Que trimestre maravilhoso! E a partir da semana que vem, entraremos no último trimestre com esta maravilhosa revista. E eu sou, queridos, apaixonado por personagens bíblicos, pelas histórias deles. E nós vamos estudar 13 histórias, 13 personagens que vai revolucionar nosso modo de viver, nosso modo de ver. Olha lá, Betel Asluto do último trimestre será personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Amém, amém e amém. Eu já estou ansioso, querido, ansiosíssimo para vários personagens. Eu sei que vai ter Ruth, eu sei que vai ter Raabe, queridos, eu sei que vai ter Jetro. Olha, queridos, são tantos personagens que nós vamos ver, aprender com a história deles, tirar pregações dessas lições, ensinamentos, mas eu preciso de você aqui comigo. Eu preciso de você a todo momento aqui comigo. Sem você não tem necessidade de eu estar gravando esses vídeos aqui não. Então o que eu te peço? Compartilhe com outras pessoas. Fale com o teu pastor da tua igreja. Fala: olha, lá no Facebook tem um irmão chamado Kleber, abençoado por Deus, que ele tenta trazer uma aula guiada pelo Espírito Santo e tem sido bênção. Anuncie a aula dele na igreja. Anuncie o canal dele para o povo. Lá você vai encontrar devocionais diários. Lá você vai encontrar escola bíblica para os jovens, escola bíblica para os adolescentes. Olha, lá vai ter bastante conteúdo. Me ajuda aí, faça a minha propaganda, tá bom? Vamos orar para encerrar e agradecer esta aula. Querido Deus, maravilhoso Papai, obrigado por tudo que nós aprendemos hoje. Senhor, obrigado por esta última lição, firmando, Senhor, as necessidades da vida eterna, as necessidades de viver a Tua palavra, não só de aprender, mas de praticá-la. Obrigado, Espírito Santo, por todos os ensinamentos. Ajude-nos, Senhor, a não desistir nunca da jornada e sempre sonhar com o nosso lar celestial. Faça-nos, Senhor, impulsionador da tua palavra, portadores de milagres, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo trimestre.